Por que algumas pessoas têm um perfil tão submisso? Eu me chamo Ana, eu sou psicóloga e normalmente pessoas mais submissas agem assim para tentar evitar alguma coisa. Seja se sentirem coagidas, ou evitarem a raiva de outras pessoas, ou então se sentirem retaliadas e até mesmo para evitar o abandono. Na submissão tem duas coisas que estão bem comuns, que é a supressão de algumas coisas. A primeira delas é da necessidade que essa pessoa tem. Então ela não acha que os desejos dela, que as preferências dela são importantes. Ou então ela também suprime as próprias emoções, principalmente a raiva. Essa pessoa tem muito medo de se colocar no mundo e isso incomodar outras pessoas. Então ela tá sempre se submetendo aos outros, seja lá o que for. Pode ser desde uma coisa pequena, como por exemplo o filme que vão assistir, ou então é uma grande escolha de vida, como por exemplo uma mudança de cidade. Aqui existe uma sensação de que os sentimentos dessa pessoa, ou o que ela quer para a própria vida, não é importante. E aí costuma se apresentar uma obediência excessiva, uma hipersensibilidade à opinião dos outros, e também acaba tendo alguns comportamentos que essa pessoa desenvolve para tentar lidar com isso, que nem sempre são funcionais. Então essa pessoa, por exemplo, ela começa a ser passiva-agressiva. Ela não consegue muitas vezes conter isso que ela quer suprimir, e ela começa a ser uma pessoa que fala as coisas de uma forma mais suave, para tentar não atiçar essa raiva no outro e se sentir coagida. Ou então são pessoas que podem beber, ou então usar drogas para lidar com as próprias emoções. Como elas não querem descarregar isso em outras pessoas, elas começam a ter comportamentos que prejudicam elas mesmas. Ou são pessoas, por exemplo, que suprimem muita raiva ou outras emoções desconfortáveis ao ponto delas terem uma crise. Seja um ataque de raiva ou uma crise de ansiedade, como ela não quer incomodar outras pessoas, como ela quer sempre guardar, até mesmo ela evita pensar no que ela está sentindo, chega uma hora que ela não aguenta e ela acaba explodindo com essas emoções que ela tem. Então podemos ver que a submissão ela é uma coisa que acaba atrapalhando muito e trazendo bastante sofrimento para a vida da pessoa. É muito comum que pessoas que tenham esse perfil tenham vindo de famílias onde a aceitação era uma coisa condicional. Elas sentiam que elas tinham que abrir mão de grandes aspectos de si mesmas para poder receber amor, atenção e até aprovação. Em famílias desse tipo, é muito comum que as necessidades dos pais sejam colocadas acima dos sentimentos e das necessidades dessa criança. Muitas vezes até por questões mais simples, como por exemplo, o dogma de uma religião é mais importante do que a expressão de raiva daquela criança. Então a criança começa a perceber que coisas nela são reprováveis. Ou então, por exemplo, a criança ela sente que a opinião das pessoas, esses pais ligam muito para a opinião da família, ou para a opinião de amigos, ou de algum ciclo social que essas pessoas andam, e elas precisam se moldar para que os outros aprovem elas. Então essa criança fica com uma sensação de que, para os meus pais, a opinião de pessoas de fora são mais importantes do que o que eu sinto. Então aqui a pessoa ela vai aprendendo que se ela não se submeter, se não tiver alguma condição ali, então ela não vai ser amada. Bom, eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que se você vendo esse vídeo se identificou, que você seja mais cuidadoso e mais afetuoso com você mesmo. Porque como eu falei, pode ser que você teve uma base que não foi muito sensível a perceber as suas necessidades e os seus sentimentos. E aí você acaba se tornando essa pessoa que é invalidante com você mesmo. Você fica com uma sensação o tempo inteiro de que esses pais vão voltar para brigar com você, ou que você nunca vai ser aprovada por quem você é. E aí você continua agindo na vida adulta, talvez com o marido ou com uma amiga, de uma forma que não precisa mais agir. Talvez esse marido ou essa amiga não sejam pessoas tão invalidantes como as que você teve ao longo da sua história. E isso é muito comum de acontecer. Pessoas que têm um perfil mais submisso, elas continuam entrando em relações que reproduzem esse tipo de comportamento. Então, como a pessoa que é mais submissa tem dificuldade de escolher por si própria, de validar as próprias necessidades, ela acaba escolhendo parceiros amorosos ou amigos que são muito dominadores ou até controladores. Então ela se sente, de certa forma, confortável, vou colocar entre aspas, porque é uma coisa que gera prejuízo, porque é o que é familiar para ela, porque é o que ela conhece. E ela fica perpetuando relações desse tipo, onde se eu tenho alguém que domina e eu sou submisso, isso é uma coisa que um sintoma gruda no outro. Mas não precisa continuar sendo assim, porque é uma relação que não é justa. Não é uma relação onde a sua opinião, onde os seus desejos, onde as suas necessidades são válidas. E o outro pode até não ter essa sensibilidade de fazer isso por você, mas você precisa ser capaz de fazer isso por si mesma. Eu sei que tem uma dor ou alguma história reforçando esse comportamento na sua vida, mas talvez esteja na hora de você olhar e cuidar disso. Então é isso, um beijo e a gente se vê amanhã.